Bom dia! Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo 27, a partir do verso 27, quando Paulo injustamente está sendo levado preso da ilha de Creta até Roma. E nessa viagem com ele estão 266 pessoas na embarcação. Ao saírem da ilha, eles recebem um vento contrário e que torna a embarcação alvejada pelo vento. E em pouco tempo eles estão à deriva, inclusive com a armação do barco já prejudicada. Passam assim nesse estado 3 dias. Foi o suficiente para toda a tripulação, para todas as pessoas que estavam naquele barco desesperarem, ficarem sem esperança. Quando a gente fica sem esperança, a gente fica sem rumo. E era exatamente como eles estavam. À deriva, não só fisicamente, mas emocionalmente. Eles estavam sem norte, sem esperança. Porém, Paulo, que é homem de Deus, está no barco. E esse homem que tem intimidade com Deus, recebe de Deus uma visão. E nessa visão, ele recebe o consolo de Deus. Deus diz que ele deve ter ânimo, porque todos os que estão com ele estarão a salvo. Então, todos, 266 pessoas, Deus tinha compromisso com 266 pessoas. Muita coisa acontece, era apenas o primeiro momento da viagem. 3 dias, imediatamente à deriva, um estado de desesperança, mas ainda alguns dias pela frente. E no 14º dia da viagem, esse grupo que já tinha lançado as bagagens, a carga no mar, estão há 14 dias sem se alimentar. E o tempo também não tem mudança no tempo. Não há o que esperar. Paulo então se levanta no 14º dia. Mas o interessante é que ele se levanta à meia-noite. Meia-noite é o horário mais escuro para nós. E no meio daquela escuridão, não só espiritual, não só física, não só material, Paulo se levanta e divide com aquele povo a palavra que Deus deu mais uma vez. Ele disse isso. Esse recado de Deus, animem-se, Deus tem compromisso no 3º dia e agora no 14º dia. Paulo se levanta e diz que Deus tem compromisso, que todos animem-se, eles chegarão. Mas Paulo se levanta para dizer que era preciso que eles se alimentassem, para que eles enfrentassem o que ainda viria a seguir. Eu vou ler então com você o verso 33 do livro de Atos, capítulo 27. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. E então partiu e começou a comer, e todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 266 pessoas. Depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Esse grupo obedece ao que Paulo diz. E Paulo lembra que se alimentar fará diferença pelo que virá à frente. Nos dias em que a gente está sem esperança, no dia que a gente está sem norte, no dia que a gente está sem visão, esse é o momento de nós nos alimentarmos. E o que é que nós estamos comendo? Do que é que nós estamos nos alimentando nesses dias de pandemia? Como é que nós estamos nos posicionando? A gente está dividindo com o povo a esperança,
a expectativa que nós temos de que o Senhor Deus é bom, é fiel, é justo e Ele é o Deus provedor. Como é que nós sabemos disso? A palavra de Deus já nos afirmou que lá, muitos anos antes, quando o povo de Deus saiu do Egito, também aconteceu a mesma coisa. Moisés tinha a ordem de Deus de que Deus estaria com o povo e salvaria o povo. Mas era preciso que no dia e hora marcado eles estivessem bem para fazer essa retirada, para sair daquele momento de opressão no Egito. E à meia-noite era a hora e a ordem de cear, de Moisés e todas as casas cearem a ceia com o cordeiro. É disso que eu quero que você se lembre. No dia da nossa angústia, da nossa dificuldade, alimentar-se faz a diferença fisicamente. Mas quando o povo de Deus se alimentou, era a oportunidade também de dar graças, era a oportunidade de agradecer a Deus. Mas o que é que a gente agradece num dia de dificuldade? O que é que a gente agradece num dia de catástrofe? O que é que a gente faz nesse dia? Do que é que a gente se lembra? Muito fácil, é se lembrar do Cordeiro. As pessoas lá no Egito, elas partiram e se alimentaram do Cordeiro. E o Cordeiro é Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo morrer, se dividir fisicamente, ser abatido pelo meu pecado e pelo teu pecado. E ele ressuscitou. E ele vivo está. Portanto, todo o sacrifício de Jesus por mim e por você nos dá agora livre acesso para nós lançarmos as nossas cargas e abrirmos mão dos nossos pecados, porque Jesus nos perdoou quando confessamos Cristo como Senhor e Salvador. E quando pedimos perdão a Deus através do nome de Jesus. Voltando à viagem de Paulo, depois de cear o pão e de se alimentarem, diz que esses homens se reanimaram. A palavra de Deus faz isso, ela sacia. Conhecer mais de Deus, conhecer mais do Cordeiro de Deus, conhecer a história de Jesus Cristo Salvador, do que Ele fez e faz por nós, faz a diferença, mesmo que não estejamos enxergando. Então, no dia da nossa desesperança, no dia do nosso desespero, é dia de nós agradecermos a Deus o que nós já sabemos. Por isso é importante a gente se alimentar da palavra. Por isso é importante a gente conhecer a palavra de Deus, para que a gente saiba que pequenas e grandes coisas o Senhor já fez por nós. O Senhor já nos perdoou. O Senhor ouve e responde às nossas orações. O Senhor é consolador. O Senhor tem a sua graça que vai à frente, abrindo e destruindo as dificuldades para que possamos ir. E a primeira grande barreira que Deus destrói é o nosso desânimo. É uma muralha que pode nos engessar. Paulo, então, junto com esse povo, se alimenta e logo ao amanhecer, a embarcação deles avista uma praia. Eles não reconhecem muito bem onde é que eles estão, mas é preciso chegar até a praia. Mas, novamente, esse barco sofre avaria. Esse barco vai nada mais, nada menos do que encalhar na areia, num banco de areia. Portanto, eles não conseguem chegar próximo à praia. Mas isso não foi dificuldade. Não foi nenhuma dificuldade, porque Paulo deveria sair junto com aquelas pessoas e chegar até a praia. Mas numa condição de prisioneiro, fica um pouco difícil, porque quem está cuidando desses prisioneiros são os soldados romanos. E o centurião e todas as pessoas de formação militar que cuidam desses prisioneiros têm uma só ordem: se algum dos prisioneiros forem perdidos, eles pagarão com a própria vida. Esses soldados e esse centurião, eles estão servindo num período do governo de Nero, aquele governo bem acirrado contra os cristãos. E a ordem é uma só: se eles forem soltos e nadarem até a praia, e se de lá fugirem, quem vai pagar com a vida? Os soldados.
Então, um deles se levanta pronto para matar os prisioneiros. Logo, Paulo seria morto e todas as pessoas que estavam com ele. Mas e a palavra de Deus, que disse que todos sairiam a salvos? Então, o centurião, ou seja, aquele que está coordenando a organização dos prisioneiros, se levanta como autoridade e diz que ele então diz: soltem todos os prisioneiros, que todos nadem e que todos se agarrem, quem não souber nadar, se agarrem às madeiras do barco e cheguem até a praia. A ordem foi dada contrária ao que se podia imaginar e esperar. É assim que Deus faz. Deus simplesmente nos surpreende. Deus simplesmente faz diferença quando a gente não pode nem sequer esperar. Mas Deus faz. A palavra de Deus é uma só. Deus ama o homem. Por isso ele enviou Jesus e por isso ele nos salva, ele é salvador. Ele sabe criar maneiras, ele sabe mudar o coração dos homens. E quando essas pessoas todas nadaram, ou quem não sabia usou das madeiras para chegarem até a praia, todos foram bem recebidos pelos moradores daquela ilha e foi uma bênção que essa história eu deixo para você numa outra ocasião, no capítulo 28 de Atos. Mas o que eu quero dizer é que esse barco e essa embarcação realmente foi um instrumento de Deus, não para levá-los efetivamente até a areia, mas o barco, com pedaços, com partes dele, também levou as pessoas que não sabiam nadar. E os que sabiam nadar usaram da habilidade do nado para chegar até a areia. Isso significa que muitas vezes a gente pode estar até num lugar confortável, numa grande embarcação, com muita gente se achando cercado de companhias, mas no momento do salvamento, cada um precisou tomar da sua habilidade, ou de se agarrar à madeira e chegar até a praia, ou de nadar. A responsabilidade de serem salvos foi individual. Não havia barco, não havia embarcação, não havia bote salva-vidas. O que havia aqui era uma participação individual. E eu quero focar isso e lembrar que Deus honra a sua palavra quando ele diz que ele ama a nação, quando ele ama aquele grupo, mas a salvação, o processo de salvação, tem que ter a nossa participação de crer. Nós precisamos crer no que Deus está falando. Nós precisamos ouvir as orientações, mas não só as orientações, também as autoridades. A autoridade daquele barco era o centurião. A Bíblia diz que Deus tem o coração do rei em suas mãos, do mesmo jeito que Deus dirige e muda o curso dos rios. Então, quando nós oramos, quando nós chamamos pelo Senhor Deus, Deus sabe criar situações, mas é responsabilidade nossa pessoal, é individual se alimentar, é individual crer em Deus e é individual fazermos a nossa parte. E a nossa parte muitas vezes é tão pouco. É uma habilidade, é uma criatividade para que possamos superar. Nós estamos atravessando a pandemia e hoje são 4 meses. Fazem 4 meses que nós estamos vivendo essa anormalidade ou o novo normal. Deus continua nos vendo, nos enxergando. Não são poucos os relatos de pessoas que se superaram, não é? Que abriram novos negócios, que criaram novas formas de produzir. Que bom! São pessoas que creram, se animaram e continuam caminhando. Mas eu quero te dizer que Deus tem mais do que isso. Deus tem ânimo, sim. Deus tem ânimo para que possamos ajudar uns aos outros e animar uns aos outros. Mas é preciso que a gente tenha uma relação pessoal com Deus. A postura de Paulo durante a catástrofe que ele atravessou foi muito positiva, porque ele sabia que Deus falou com ele e ele podia até ajudar outras pessoas. Quando nós temos uma relação pessoal com Deus,
nós até podemos ajudar alguém. Mas quando nós não temos essa relação pessoal com Deus, nós muitas vezes não conseguimos nem nos ajudar. E eu quero então orar por você, que está atravessando junto comigo, porque eu também estou atravessando a pandemia. Mas eu gostaria de deixar com você a seguinte proposta: alimente-se da palavra de Deus, conheça mais do que Jesus fez por você através dos relatos bíblicos e abra o seu coração, agarre a oportunidade de crer no que Jesus fez por você e vai continuar fazendo. E creia que Deus vai continuar nos ajudando como pessoa, como família, como indivíduos, como nação, porque Deus tem misericórdia. Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar agora por esse ouvinte que está também desesperado, está atravessando esse momento de problemas mundiais, que é a pandemia, mas o Senhor é Deus de misericórdia, e eu quero te pedir no nome de Jesus que tu venha nos abençoar e que toda oportunidade que o Senhor nos der, seja humana, material, física, que nós possamos agarrar, porque a espiritual Jesus fez por nós, morreu e ressuscitou. Ajuda-nos a crer, Senhor. Ajuda-nos a fazer como Paulo, a tornar essa palavra real na nossa vida, a tal ponto de podermos dividir também com outras pessoas. Nós te pedimos, abençoa essa nação, abençoa a nossa vida, abençoa, Senhor, com a tua palavra. Faz a diferença, Senhor, que a nossa esperança esteja bem centrada, bem ancorada em Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus, que faz o natural e o sobrenatural. Assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima.